A extinção sem julgamento de mérito, e mesmo com relação à prescrição à decadência, acrescentaria eu aqui, como prejudicial de mérito, deve ser procedida preferencialmente ao tensionamento, criando-se a partir daí a expectativa de que o mérito propriamente dito seja encaminhado, né? De acordo, então, com essa solução do artigo 487, inciso 1. Entendemos que deva ser examinada com temperamentos a possibilidade de ser extinto o processo sem julgamento de mérito a qualquer tempo. Embora o CPC deixe claro que isso pode ser feito, mas que não pode depois do trânsito, né, como em execução, de acordo com o artigo 485, parágrafo 3º. Não esqueça desse artigo, né? As condições da ação, elas podem ser examinadas a qualquer tempo, mas jamais, né? Jamais após o trânsito de julgado. Que o trânsito de julgado determina que as matérias de ordem pública, elas não possam ser examinadas em execução. A não ser aquelas hipóteses que a gente viu na Masterclass 1, especialmente, na Masterclass 2 também, né? Mas que são aquelas hipóteses, especialmente de erro material, né? Que é um vício transrescisório, que é matéria de ordem pública, que poderia ser corrigido em execução. Mas a tradição é que isso não possa ser, né? Revisando, então, a questão e encaminhando o encerramento do bloco 1 para o tema 629, o que diz, professor, o tema 629 mesmo? A ausência de conteúdo probatório eficaz é instruir a inicial, implica carência de pressuposto de condição de desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem julgamento de mérito. Os artigos são do Código 73 aqui, né? E a consequente possibilidade do autor intentar novamente a ação, caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa. Então, aqui o tema ele faz menção, vejo, mais restritivo a conteúdo probatório eficaz e instruir inicial. A gente vai usar conteúdo probatório eficaz e instruir inicial e o processo inteiro, né? Desde que haja dificuldade e deficiência instrutória. Referência ao CPC anterior, destaca o cenário atual do 485.4. Então, esse é o inciso que a gente teria que fechar o primeiro bloco, né? A gente já falou aqui em indeferimento do inicial, 485.1. Indeferimento, especialmente a ideia da inépcia, né? Ok? Inépcia. A gente já falou na ordem em 485.6. Condições da ação. Interesse e legitimidade. A gente já falou em 485.5. Litispendência, coisa julgada. Os chamados pressupostos processuais negativos. E agora a gente fala do 485, inciso 4º, que seriam os pressupostos de desenvolvimento válido e regular. Esses seriam, então, os chamados a classe dos pressupostos processuais preliminares de mérito, também em matérias de ordem pública, que envolvam, então, essa sistemática, né, de termos uma petição apta, órgão competente, citação válida, documentos indispensáveis à propositura da demanda. Conteúdo probatório eficaz e instruir inicial. O que é conteúdo probatório eficaz? Documentos indispensáveis à propositura. E quando a legislação exige início de prova material, ainda mais início de prova material contemporânea, eu tenho que trazer esse início de prova material contemporânea, ou eu tenho que trabalhar a ideia da impossibilidade de fazer, né? Que é justamente eu justificar por que eu não pude trazer. Esse seria o artigo 373, parágrafo 1º. Não, eu não me desincumbi do meu ônus, mas eu teria uma justificativa, caso fortuito, força maior, prova diabólica. Então, a grande sacada aqui
seria a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial e o próprio conjunto da postulação. Ou seja, eu tenho problema de ausência de conteúdo probatório eficaz, não só relacionado a documentos juntados à inicial, mas relacionados à prova documental em si, né, a carga documental, a carga probatória durante todo o processo. A pesquisa jurisprudencial vem demonstrando que o âmbito de aplicação do tema 629 envolve a hipossuficiência e dificuldade de produção de início de prova material, suficiente para corroborar a tese do segurado. No entanto, se todas as provas forem produzidas, inclusive a pericial, e o entendimento é de que não cabe o direito, por exemplo, por não ter sido caracterizado uma doença ocupacional como a PAIR, o encaminhamento pretoriano é de julgamento de improcedência. Então, esse é o debate que a gente vem, então, trabalhando no primeiro bloco, né? Até onde vai a extinção sem julgamento de mérito, até onde vai a extinção com julgamento de mérito. Por isso que, nesses casos em que é autorizada a investigação probatória, o exame pericial deve ser bastante completo, devendo ser oportunizado, inclusive, a desconstituição da sentença para complementação técnica. Ou seja, se você avançou na fase instrutória, vai até o final agora, porque há uma chance de um julgamento de mérito de improcedência, caso não seja comprovado seu direito. Exemplo, um julgado que eu procurei para trazer para vocês aqui, né? De um desembargador que eu gosto muito, tecnicamente muito bom, que é o desembargador aqui do Rio Grande do Sul, Tasso Calbi Soares de Labarre. Olha só, restabelecimento do auxílio doença para acidente de trabalho, até recuperação da autora, necessidade de complementação de prova e esclarecimento, possível desconstituição da sentença a fim de determinar a reabertura de instrução quando a prova produzida se mostra insuficiente para esclarecer os pontos. A prova é insuficiente, mas foi feita a perícia. Qual é o formato de extinção do processo nesse caso? Esse é o debate que eu estou trazendo para vocês. Prova insuficiente para esclarecer. Então, extingue-se julgamento de mérito pelo tema 629? Ou não? Tenta aprofundar para buscar o esclarecimento. Se começou a prova pericial, se colocou um pé na massa, coloca os dois. A questão nossa aqui do tema 629 é quando a gente não tem o pé na massa, quando não é oportunizado na instrução. Entenderam esse ponto? Na hipótese dos autos, a prova pericial produzida não permite o juízo seguro de convicção, por ser pouco esclarecedora. Então, o que eu faço com relação aos pontos controvertidos aqui? Não é suficiente para afirmar juízo de procedência ou de improcedência da pretensão. Mas a prova pericial já começou. Captaram isso? Quando vocês veem assim o juízo dizer não é suficiente para formar juízo de procedência e de improcedência sobre atividade especial. Mas foi feita a perícia, excelência? Não. Então isso tinha que ser julgamento de mérito, pô. Agora, não é suficiente. Mas começou a perícia? Começou. Então aprofunda. Faz uma segunda perícia, faz uma complementação de perícia. São cenários diferentes. É isso que não é colocado na rua. Não é suficiente para formar juízo de procedência. Tá, mas qual que é o contexto do processo? Há possibilidade, então, da questão técnica sobre a qual para dúvidas, que não foi devidamente esclarecido. Ah, e tem uma questão técnica que exige perícia sobre ponto que para dúvida. Olha só se não se aplica isso nas atividades especiais. Questão técnica sobre a qual para dúvidas de que não foi devidamente esclarecido. O PPP não esclarece, a LTCAT não esclarece. Para dúvidas, tem que fazer perícia. Se a questão técnica impõe a produção da prova, no caso aqui a complementação de perícia, com a finalidade e princípio de esclarecer se há necessidade de encaminhamento ou não à reabilitação, essas questões específicas do caso concreto. Faz sentido isso? Sentença desconstituída.
Então, quando vocês vão usar o tema 629, o que, que fica aqui de impressão clara? Qual é o contexto? Se a questão técnica sobre a qual para dúvidas, há necessidade de produção de prova pericial. O professor não tem nada a ver, é um tempo rural lá, não é questão técnica. Mas tem início de prova material? Ah, não tem início de prova material, dificuldade de produção da prova. Bom, então é um cenário diferente desse. Aí o tema 629 encaixa. Ah, é um PPP que eu impugnei, não teve perícia, foi no juizado. Aí o tema 629 encaixa. Nesse caso concreto aqui, o tema não encaixa. Porque já começou a produção da prova, já começou o aprofundamento, aqui pode ser julgado, inclusive, usando o ônus da prova contra o segurado, o 373 1. Então, aqui o objetivo é o aprofundamento para o julgamento de mérito. Nessa linha de raciocínio, segue o julgamento mais conservador, limitando a aplicação do tema 629, TRF da terceira região, pensão por morte, reconhecimento de nenhum estádio, extinção sem julgamento de mérito, tema 629, descabimento. Tese conservadora. Por quê? Porque presença de níveis de prova material, questão da suficiência da prova atinente ao mérito, sentença nula, ausência de documentos essenciais que induzem inépcia não se confunde com deficiência probatória que ocorre quando produzida a prova nos autos, não há elementos suficientes para o convencimento do julgador, levando um julgamento de mérito. No caso dos autos, a parte autora trouxe a documentação que entende suficiente, que pretendia complementar com prova testemunhal. Não está diante de inexistência de conteúdo probatório. Então, aqui se afastou o tema 629 para julgar o mérito contrário segurado. Trouxe as provas, trouxe a documentação, foi feita a prova. Contraponto aqui, um elemento, então, uma decisão mais conservadora, vinda do TRF da terceira região, relatoria Thaís Vargas, Ferracina de Campos Gurgel. Julgamento recente também. Portanto, uma coisa é dúvida a respeito da integralização dos requisitos legais para a concessão do benefício em razão de ausência de conteúdo probatório eficaz. Outra coisa seria o afastamento desse direito por meio da ampla produção de prova, o que estaria mais afeito ao âmbito do procedimento comum, em detrimento do juizado, que teria condição de fazer essa prova, né? Então, nos juizados vem ganhando realmente mais força a tese do tema 629. Então, esse aqui é o grande contraponto que justifica a Masterclass 7 aqui, né? Num dos seus pontos centrais, né? Eu tenho dúvida a respeito da integralização dos requisitos legais em razão da ausência de conteúdo probatório eficaz. Outra coisa é afastamento do direito por meio da ampla produção de prova. E aqui se inseriria mais claramente o tema 629 com o tema 1188, dizia para vocês antes, né? Recentemente julgado pelo STJ. Sentença trabalhista homologatória de acordo. Julgamento agora de 11/9, né? Acordo publicado em 16/9, menos de um mês. A tese da necessidade de início de prova material contemporânea do exercício de atividade laboral para fins de utilização de sentença de acordo, trabalhista de acordo, aponta justamente para uma extinção sem julgamento de mérito, em caso de ausência de conteúdo probatório eficaz. Se o trabalhador segurado tiver essa prova, terá seu direito reconhecido no mérito. Caso ingresse em juízo sem esse início de prova material, o caminho natural seria pela extinção sem julgamento de mérito. Então, interessante aqui essa relação do tema 1188 com o tema 629. No pior das hipóteses, em que eu não possa usar o acordo trabalhista, o juiz, né, ele extinguiria o processo para sem julgamento de mérito. Não, o acordo está aqui. Tu quer usar esse acordo para fins previdenciários. Onde está o início de prova material? Ah, o início de prova material, eu não tenho o início de prova material. Bom, então eu poderia, nesse momento, requerer extinção sem julgamento de mérito. Para daqui a pouco, se surgisse esse documento em outro momento, em outro, né, um documento que estivesse em posse de terceiro, eu poderia usar esse documento num outro momento, né? Trazendo essa documentação.
Agora, a hipótese de extinção sem julgamento de mérito, com a instrução ainda em estágio inicial ou em desenvolvimento, aponta para a utilização mais clara do 485-4, em desfavor, inclusive, do 485-8. Outra hipótese, então, aqui, quinta hipótese do 485-8, desistência. Ao passo que não há aqui hipótese em destaque a necessidade de concordância da parte contrária e a limitação do seu encaminhamento até a aprovação da sentença, que são hipóteses da desistência. Para desistir, eu tenho que fazer isso até a sentença, tem que ter concordância da parte contrária, né? Extraímos aqui estágio próximo ao saneamento. Como linhas acima, no âmbito do processo civil, identificamos como fase procedimental mais adequada, limítrofe, para a prolação de extinções sem julgamento de mérito. Então, aqui que eu estou querendo dizer para vocês, uma baita sacada que eu tive numa dessas mentorias e que trouxe a peça para vocês hoje, em primeira mão, a peça no bloco 2, não percam. A parte, no meio do processo, ela tenta extinção pela desistência. Pega um processo vindo de um outro colega, vê que o processo está mal instruído desde o inicial, tenta extinguir pela desistência, o juiz não aceita, porque o INSS não concordou, né? À luz do 485 oitavo, desistência não deu certo. Se ele não puder usar o 485 oitavo, ele vai usar o quê? Não é inépcia da inicial. Tem interesse e legitimidade. Não há hipótese de litispendência conjugada. Ele pode sair do 4858 e entrar no 4854. Elementos de condição de desenvolvimento válido e regular. E aplicar o tema 629, então, aqui. Captaram isso? Extinguir o processo no meio do caminho, sabendo que se tu continuar, tu vai ter uma improcedência. Tu pode buscar, então, uma solução intermediária de extinguir sem julgamento de mérito ali no âmbito do saneamento, antes de eventual indeferimento de outras provas, para fazer você, então, uma petição inicial mais bem feita, né? Buscar novos elementos, buscar fortificar uma petição inicial, fazer ela de uma maneira mais segura. Quem sabe, de uma maneira mais segura. Então, quantas vezes a gente sabe que deixar o processo andar do jeito que está, não tem outros elementos, tem dificuldade e tal, o juiz vai provavelmente julgar improcedente. Por que não se antecipar? Ainda mais como na petição que a gente vai fazer no bloco 2, dizendo, olha, a procuradora está entrando no processo agora, isso vinha de um outro procurador, o processo está mal encaminhado, melhor parar por aqui, daqui a pouco a gente entrar de novo num outro momento. Extinção pelo 485, preciso quarto. E não pedir a desistência, porque a desistência tu não vai levar, o INSS vai ter que concordar. Fez sentido? O caso foi de uma mentoria em que eu não tinha pensado sobre isso, mas a colega estava falando o seguinte: poxa, esse processo está tão mal instruído do outro advogado, ele nem pediu tantos documentos assim, já foi entrando com aposentadoria especial. O que eu queria só era uma oportunidade de reunir toda a documentação, fazer uma inicial com a minha cara e propor. E eu falei, poxa, mas isso não é o tema 629? A INSS não aceitou a desistência, ele está pedindo que eu renuncie ao direito. Bom, aí é o mérito, né? Dito e feito. O INSS não aceitou a desistência, o juiz chamou ele para requerer o andamento que quisesse, prova não ia ajudar muito naquele momento, né? A inicial mal posicionada, mal colocada, pedido mal conduzido, uma chance enorme de improcedência. Então, por que não? Com o andamento, processo em andamento, hein? Por que não? Com o processo em andamento, nós não buscarmos uma extinção sem julgamento de mérito? Com base, então, no 485, inciso 4º. Então, espero que tenha servido esse bloco 1 para a gente, de uma vez por todas, entender bem as hipóteses do 485, as hipóteses de extinção sem julgamento de mérito.
não é o foco do sistema processual brasileiro, não é o foco também do processo judicial previdenciário, ainda mais no âmbito do procedimento comum, mas ele pode ser realmente uma alternativa. Inépcia da inicial, inciso 1, interesse e legitimidade, inciso 6, litispendência coisa julgada, inciso 5, conteúdo probatório eficaz, inciso 4, e desistência, inciso 8º, que o INSS nunca aceita. Nesse caso de extinção, como fica o prazo de prescrição quinquenal à decadência? Interrompe? Boa, Valdecir. Ali, ali é boa pergunta. O Valdecir sempre tem perguntas interessantes. Ali tu aplicaria o 240, viu? E ali tu aplicaria. O professor Malcolm Robert falou sobre isso, por isso que é importante também as oficinas de sábado. O professor Malcolm Robert falou agora na sua última oficina sobre ações coletivas, né, e processo individual. E aí ele menciona o 240, que a gente já usava, a interrupção da prescrição no artigo 240, parágrafo 1º, Valdecir e colegas, mas aí ele lembrou nós do parágrafo 4º do 240, que o efeito retroativo a que se refere o parágrafo 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos. Ou seja, boa pergunta, Valdecir, obrigado por autorizar esse esclarecimento. 240, parágrafo 1º, prescrição. 240, parágrafo 4º, pela primeira vez no novo CPC. Lembra o professor Malcolm Robert, um estudioso também de processo. Não esqueçam do 240, parágrafo 4º, decadência no processo interrompe. Então, aquela tese do 10 mais 10 da revisional, lembram? Que entrar com o revisional, o prazo de 10 anos, ele interrompe? O Código de Processo Civil deixa claro, a decadência também é interrompida pelo ajuizamento do processo. Mesmo que tenha aqui, no caso de extinção, seja julgamento de mérito. Mesmo que tenha extinção, seja julgamento de mérito. À luz do artigo 240, caput, parágrafo 1º e parágrafo 4º. Desde que tenha a citação do INSS. Porque o 240 começa dizendo, né, a citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui mora devedor. Baita referência a gente trabalhar esses detalhes, né? Então por isso que fico feliz também porque a gente está trazendo, né, os profissionais, professores que também nos ajudam a fazer essas conexões entre direito material e processual e prescrição e decadência em direito material, né? Então falamos aqui da capacitação do professor Gisele Paiva, falamos aqui das oficinas de sábado, né, que a gente teve aí o professor Malcolm Robert, né, nessa última aula. Essas oficinas são exclusivas do VIP1, né, que é do VIP1, grupo VIP1. Quem é VIP2, VIP3 pode fazer upgrade. Aliás, esse mês nós vamos ter a professora Jane Berwanger, né, fazendo a sua estreia, falando sobre aposentadorias urbanas e rurais, né? Então, a rainha do rural aí vai estar no time de elite, né? E cabe anunciado aí, diz a Alessandra Garza. Boa, boa, Alessandra. Nos ajuda. Já dois aqui anunciados, Jéssica, já temos aí engatilhados aqui. Cabe anunciado, foi bem lembrado. Vamos pensar sobre isso. Precisa ser enunciado sobre essa questão mesmo, né? E então, muitas atividades bacanas. Depois tudo fica na plataforma que a Ana Paixão antes disse para vocês, né? Que fica liberado, fica permanente. Vocês vão poder acessar também no recesso, enfim, porque é material de ponta no Brasil em processo e previdência. Muito bem, deixa eu fechar esse ponto aqui. Professor, traz uma jurisprudência, então, que aplica o tema 629. Está aqui, ó, TRF da quarta região, juntado aos autos nesse mês, agora, em 1º de outubro. Tá. Pensão por morte, qualidade de segurado especial, início de prova material e inexistência.
Mas então não tem início de prova material. Tema 629, extinção do processo. São cabidos embargos e tal. Verificado o vício alegado pela parte embargante, são providos embargos para sanar a omissão apontada quanto à análise dos documentos comprobatórios da atividade rural desenvolvida pelo de cujos. A qualidade de segurado especial deve ser comprovada por início de prova material contemporâneo e período de ser analisado, complementada por prova testemunhal idônea. A ausência de prova material no exercício do labor e regime de economia familiar implica a carência do pressuposto de condição de desenvolvimento válido e consequência de extinção do feito sem julgamento de mérito, com a possibilidade do autor intentar a inovação, caso reúna os elementos. Então, esse seria o conceito que a gente está tentando trabalhar, né? A ausência de prova material do exercício de labor rural e regime de economia familiar. Então, é aquela prova contemporânea que fala o tema 1188, que pode ser usado aqui no lado do acordo trabalhista, que eu falei, aqui pode ser usado no tempo rural, tempo especial, e também para o reconhecimento do não estável, né? Seriam cenários que a gente vem abordando aqui, favorável ao segurado que poderia ser utilizado, né? Hipótese em que os documentos acostados não se mostram o suficiente para constituir início de prova material, razão pela qual deve ser atribuído efeito infringente aos embargos a fim de distinguir o feito sem resolução de mérito, prejudicada pela ação. Aqui vejo que o juiz ele deu de ofício a aplicação do tema 629, de ofício, né? É, beneficiando o segurado embargante. Entendemos que o melhor cenário é realmente a parte autora expressamente requerer a manifestação do tribunal. Se vai fazer o recurso, já deixa o tema 629 como um plano B, nessa hipótese de ser reconhecida a ausência de início de prova material. Que conforme julgado aqui, ó, esse julgamento, nota de rodapé número 25, aí do TRF da Terceira Região, desembargadora federal Maria Lúcia, trazendo aqui a sua compreensão. De acolhimento do embargo de declaração, antes, no caso anterior, os embargos de declaração não tinha o tema 629 e o tribunal deu de ofício, olha que loucura. Aqui é embargo da parte autora acolhido para observar a tese do STJ no julgamento do tema 629 de que a ausência de conteúdo probatório eficaz da história inicial implica a carência de pressuposto de condição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem resolução de mérito. Previdenciária, atividade especial, eletricidade e falta de prova material. O que é falta de prova material? É falta de documentos suficientes. Mas não fez perícia? Provavelmente não, né? No tempo rural não tinha como fazer perícia. Aqui, se é possível perícia, e se a perícia desconstitui, aí não me parece que não é o caso do tema 629, entenderam? Aí seria o caso de improcedência mesmo. Muito interessantes esses cenários aqui, né? Tem um outro cenário aqui interessante, né? Mais delicado, é o cenário que a demanda originária é julgamento de mérito contrário ao segurado, de acordo com 4871. Aqui teremos dificuldade de aplicação do tema 629, no bojo da segunda demanda, em que se poderia trabalhar prioritariamente a tese da coisa julgada segundo o evento probationis. Né? Ou seja, já tive alguns enfrentamentos do STJ nessa linha, né? O tema 629 tem que impedir o primeiro processo de ter julgamento de mérito. Evidente, né? Porque daí o segundo processo tu vai intentar justamente pelo primeiro ter sido extinto pelo 4854. Agora, quando o primeiro é extinto já pelo mérito, aí tu tem que tentar trabalhar outra tese, como a tese da coisa julgada e o segundo evento probationis, a tese que a coisa julgada é limitada àquelas provas, sendo trazidas novas provas e teria um novo processo. Mesmo assim, a gente traz aqui o entendimento mais favorável ao segurado. Esse aqui, o cara teve mais sorte que juízo, vou dizer assim. Porque olha só, previdenciário, pode tentar sorte aqui, mas não é o recomendável. Ó. Ausência ou insuficiência de documentação essencial à propositura da demanda. Extinção do feito sem análise de mérito. Tema 629. Julgamento foi de procedência por carência probatória na ação anterior. Ou seja, o julgamento foi de procedência. Naquele processo originário, tu deveria buscar a extinção sem julgamento de mérito. Entra com embargos, tchê. Para deixar claro. Ah, não entrou. Extinguiu com julgamento de mérito, igual. Só que, na verdade, pelo conteúdo da fundamentação, não é com mérito, é sem mérito. Disse aqui a tese, ó. Mas
julgamento de procedência, interpretação da decisão como sendo sem resolução de mérito, não formação de coisa julgada, atividade especial, hidrocarbonetos aromáticos, avaliação qualitativa, aposentadoria por tempo de contribuição, revisão da RMI, tutela específica. Nos casos que o pedido de reconhecimento do tempo de contribuição deixa de ser apreciado devido à ausência de conteúdo probatório indispensável, a solução mais adequada é a extinção do feito sem resolução de mérito, possibilitando ao autor tentar novamente a ação. Se o julgamento da ação anterior foi motivado por ausência e insuficiência de provas, ainda que a solução adotada tenha sido de procedência, deve ser considerado como sendo extinção sem resolução de mérito, diz o julgado, com a aplicação da tese firmada pelo STJ no tema 629. Não é esse o entendimento que o STJ vem admitido, tá? Mas foi esse aqui o entendimento do TRF4 aqui nesse julgamento da relatoria do João Batista Pinto Silveira. Estou tentando ser conservador para que vocês façam o melhor encaminhamento possível, né? Primeiro processo, extinguiu o conjugamento de mérito. Vocês entendem que deveria ter sido extinto sem julgamento de mérito. Embarga, recorre, não deixa extinguir com mérito. Comprovado o tempo de serviço não computado no ato de concessão, a autora tem direito à majoração da renda mensal inicial do seu benefício pela opção mais vantajosa e tal. Então, aqui realmente se fez uma manobra jurídica, né? Valdecir, num caso em que a reclamatória trabalhista teve acordo e foi reconhecido o período trabalhado sem nenhuma prova material contemporânea. Não tem prova contemporânea, não aplica o tema, vai ficar fora do tema 1188. Constou que os verbos são 100% indenizatórios. Verbo indenizatório não, é tempo de, não seria tempo de contribuição. Se houver outras provas, poderia ser intentada a comprovação do período, no recurso administrativo judicial previdenciário. Pois é, mas aqui tu faz um acordo dizendo que a parcela indenizatória é, tem que ter muito cuidado nesse acordo, né? Eu até acho que pode-se tentar algum movimento de trazer prova que não esteja no processo e que comprove o tempo de trabalho, mas desde que o acordo envolva o reconhecimento do tempo de serviço. É isso que eu entendo, é isso que eu acredito que pode ser feito. Muito bem. Então, são alguns cenários aí do tema 629 que a gente quis colocar aqui para vocês, né? Já num grau de aprofundamento bem maior, com várias jurisprudências que dialogam a respeito do tema, e vocês viram que a própria jurisprudência ela vai trabalhando de uma forma um pouco não, bastante diferente sobre cenários de aplicação do tema 629, né? Quis passar para vocês alguns cenários que me parece ser o ideal, né? De aplicação do tema 629, quando a gente tem realmente um processo com ausência de prova material suficiente e dificuldade probatória e dificuldade instrutória durante o processo, né? Em que a gente imagina que possa ser pensada, né, uma prova posterior que possa vir, né, início de prova material que possa vir num sentido de auxílio, né? Mas que também a extinção sem julgamento de mérito não pode ser usada em todo e qualquer, em todo e qualquer cenário. De certa forma, a gente precisa examinar um pouco a realidade concreta para poder enxergar, né?